verdadeira. Nada sabemos, Senhor, se tu não vieres abrir o nosso entendimento, dai-nos a tua mente, fala através do teu Filho. Ó Senhor, derrama o teu azeite. Ó Pai, vem como um fogo abrasador através do teu Filho e fala conosco. Senhor Deus Todo-Poderoso, coloca uma espada afiada em seus lábios e fala com cada coração aqui neste momento, Senhor. Fala conosco, nos conserta, nos exorta. Ó Senhor, nos consola, nos ensina, nos instrui. Pega em nossas mãos, Senhor, e nos conduz por teu caminho. Mesmo, ó Pai, que venhamos andar pelo vale da sombra da morte, tu estarás conosco, Senhor. Unge as nossas cabeças, Senhor, e transborda o cálice. Precisamos do teu Espírito Santo. Nos encha dele e nos esvazia de nós mesmos. Para a glória do teu nome te pedimos neste momento. Tira todo receio, tira toda dúvida. Ó Senhor, repreenda todo mal, todo espírito das trevas que possa fazer, que tentar impedir que esta palavra se achegue em nossos corações, para que o teu nome venha a ser glorificado, exaltado e engrandecido, e que tu venhas estar conosco, Senhor, e andar em teu caminho verde, reto, justo, plano e de glória, para a honra e glória do teu nome. É o que te pedimos neste momento e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus, irmãos. Louvado seja o santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus a toda a igreja, a todos os irmãos e irmãs. Louvado seja Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos continuar ligados com o Senhor na palavra, a qual já tem nos alimentado fortemente na noite de hoje. E que o Senhor possa assim continuar tendo misericórdia de nossas vidas e guiando, irmão, essa palavra que verdadeiramente é viva e eficaz. Uma palavra que penetra, ela penetra até a divisão da nossa alma e do nosso espírito. E ela é apta para discernir aquilo que pensamos, aquilo que sentimos. A palavra, ela nos desnuda completamente. Por isso, o Evangelho maravilhoso de Cristo vai dizer que o amor de Cristo, ele nos constrange, para que não vivamos mais para nós, mas por Ele, que por nós morreu e ressuscitou. Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Romanos, capítulo 6. Louvado seja Deus. Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 1 mesmo. Vou iniciar a leitura, irmãos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Ó, a chave da vida, irmãos. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que, qual o propósito? Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Olha o laudo, aquele que está morto está justificado do pecado. Versículo 8. Ora,
se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aqui por enquanto, irmãos. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor Jesus. E a palavra santificação, irmãos, que o Senhor me traz à mente agora, há um grande embaraço, como em diversos assuntos acerca deste novo nascimento, acerca deste batismo na morte de Cristo, acerca de como devemos andar verdadeiramente na presença do Senhor. Na igreja de hoje, que se diz igreja, isso predomina fortemente, grandemente, porque assim como esse engano é forte, assim forte é o intuito de Satanás para fazer a manutenção do engano e da confusão do que é a santificação verdadeira, do que é a mortificação verdadeira, do que é o novo nascimento verdadeiro, como a Escritura nos revela, para que então possamos ressuscitar juntamente com Cristo e vivermos verdadeiramente. Há uma grande nuvem, um grande fermento de Satanás que vem alterando o entendimento verdadeiro do fundamento a qual já está posto e não pode ser alterado, a qual é o próprio Cristo e a sua obra salvífica, a qual o Espírito Santo de Deus reproduz em nossas vidas. A partir do momento que damos o primeiro passo e entramos nesse processo de regeneração, de gerar novamente, sermos gerados e lavados pela lavagem dessa renovação, como diz no livro de Tito, operado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Precisamos nos achegar, irmãos, a essa fonte de águas vivas, como estudamos hoje pela manhã, no capítulo 4 do Evangelho de Cristo, segundo João, a qual Jesus era necessário ir a Samaria, e ali ele se encontrou com aquela mulher, e teve aquele diálogo ao qual navegamos hoje, e o Senhor falou com ela em certo momento, ali no versículo 10, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te fala, pediria água e beberia, e nunca mais teria sede. E mesmo que as igrejas estejam hoje, irmãos, lotadas, ainda há uma grande sede, uma grande fome a ser saciada, porque buscam o saciar dessa sede, não no evangelho verdadeiro, mas em palavras confortáveis. Procuram um Deus que não é o Deus verdadeiro, mas um Deus que não nos confronta, um Deus que está em conformidade com as minhas opiniões e com o meu pecado. Sabemos que a palavra ela é reta, irmãos. Verdadeiramente ela não pode ser alterada. A palavra é o próprio Jesus. Jesus é a própria palavra. E Deus, o Criador do céu e da terra, uma das suas características é que Ele é um Deus imutável. E aqui no mesmo capítulo de Romanos 6, vamos ler no versículo 23 que o salário do pecado é a morte. O resultado de pecarmos é a morte. Mas o coração ele descansa ao ler que o dom gratuito é de graça, porque nenhum de nós poderíamos fazer nenhuma ação, não poderíamos produzir nenhuma obra que nos tornasse merecedores, irmãos, da vida eterna. É um dom gratuito que veio mediante a morte de Cristo na cruz do Calvário.
porque foi necessário que o Verbo se tornasse carne e como um cordeiro santo, puro, totalmente separado do pecado, onde não se achou engano em sua boca, entregasse a si mesmo voluntariamente na cruz, se fizesse maldito por nós, renunciasse à própria glória, descesse em carne e se entregasse voluntariamente para que o preço do pecado pudesse ser pago e esse pecado pudesse ser expiado. A expiação foi feita na cruz do Calvário, a retirada do pecado, para que possamos, mediante esta graça, este favor imerecido, sermos capacitados a vivermos essa mesma figura de Cristo, este mesmo caminho, caminharmos ao Gólgota espiritual para entregarmos a nossa vida voluntariamente, uma vez que nos deparamos com a verdade. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, vai dizer aos judeus que criam nele, diz a palavra. Jesus já estava falando com os judeus que já estavam crendo que ele é o Filho unigênito de Deus. E Jesus disse no capítulo 8, no versículo 31, afirmando que se vós permanecerdes na minha palavra, se vós permanecerdes no meu convite, à renúncia, à mortificação, o qual fica claro quando Jesus nos convida a seguirmos a Ele mediante a renúncia e a mortificação, para então sermos feitos seguidores. E aí Jesus vai dizer, se permanecerdes na minha palavra, então verdadeiramente o processo do discipulado ele vai acontecer. O processo da disciplina necessária para entrarmos nessa mortificação exigida na palavra, ela vai acontecer, e então as escamas serão retiradas de nossos olhos, irmãos. A dureza de nosso coração começa a ser quebrantada para entendermos a verdade. Qual é a verdade única e verdadeira do Evangelho, que é o próprio Cristo? Então sermos libertos por esta verdade. Mas o resultado do pecado é a morte. O resultado de sermos amigos do pecado, dos deleites, das paixões infames, como vai dizer em Romanos capítulo 1. Vemos aqui em Romanos capítulo 1, no versículo 23, uma causa. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, o que já remete às imagens de escultura de homens que foram colocados por outros homens na posição de santo, mudando a glória de Deus, mudando a revelação do próprio Deus, como ele se revela na sua escritura inspirada, escritas por homens, obviamente, porque Deus não ia usar uma girafa, um elefante para escrever a Bíblia, ele ia usar e inspirar um homem, mas homens inspirados e direcionados pelo Espírito da verdade. E eles mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. E aí no versículo 24 vem o efeito da causa de mudar a glória de Deus, de fermentar o Evangelho, e quantos descendo, irmãos, à sepultura, sem confessar a Cristo verdadeiramente com as obras da fé, que operam um arrependimento verdadeiro, mudando o curso do caminho do homem, de ser amigo do mundo para se tornar amigo de Deus verdadeiramente. E no versículo 24 de Romano 1 vai dizer, por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações. A consequência de alterar o Evangelho de Deus e deturpar para que eu possa permanecer fazendo a minha vontade da forma que eu quero e não ser incomodado em meus prazeres, é ser entregue. Deus, ele entrega a própria sorte, ele entrega aos próprios desejos. É a palavra que diz, Deus os entregou às concupiscências de seus corações. Concupiscência sabemos que é um desejo ardente, é um desejo intenso que eu e você, irmãos, sentimos
Porque ainda que o Senhor tenha começado na minha e na tua vida o processo de libertação, não estando mais no senhorio do pecado, no domínio, escolhendo pecar com liberalidade, ainda estamos na presença do pecado, neste corpo carnal que se inclina às coisas da carne. Como Jesus relata em João 3, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas precisamos buscar dentro da palavra, que é a lanterna verdadeiramente da vida, porque vivemos em obscuridão, irmãos, e a luz da palavra, que é o próprio Cristo, ela ilumina para podermos ter esse discernimento e discernirmos o que é da carne e o que é do Espírito. E escolhermos então a vida e não a morte, escolhermos então andarmos em espírito, não corrompendo e não mudando a glória nem o evangelho que já nos foi colocado. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Preste atenção, há uma desonra que começa pelo próprio corpo, irmãos. Versículo 25 tem uma outra causa de Romanos 1. Pois estes mudaram a verdade, olha a causa, por ter mudado a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, outro efeito no 26. Por isso, por ter mudado a verdade, por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Dando continuidade aqui no versículo 28 de Romanos 1, e como eles não se importaram, olha outra causa, não se importar de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou. Aí no mesmo versículo 28 tem outra causa e outro efeito. Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, e aí vem uma lista, estando cheios de toda iniquidade, que é a prática contrária de tudo que é equidade, de tudo que é equilibrado, é tudo que é o iníquo, que vem de iniquidade, seguindo de fornicação, que é o sexo, o ato sexual fora de casamento, fora do sagrado matrimônio, a malícia, a avareza, a maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, irmãos, que também é um pecado, quanto a nossa boca fica cheia de murmurações, sabendo que o Senhor em Mateus 12, combatendo o espírito enganador que diz em nossos ouvidos que isso não tem nada a ver, não é também assim, dessa forma, como já ouvi da boca de obreiros, irmãos, ou pseudo-obreiros da casa do Senhor, dizendo que não é dessa forma. Em Mateus 12 o Senhor vai dizer que até pelas nossas palavras nós seremos condenados ou justificados, por toda a palavra ociosa, não é nem pela palavra torpe, mas a ociosa é a palavra improdutiva, sabendo que a própria Escritura também vai nos dizer que as más conversações, elas corrompem, ela corrompe o entendimento, para que não venhamos a discernir, irmãos, o que nos foi relatado aqui no capítulo 6 de Romanos, o que é o batismo de Jesus na sua morte, com que fomos batizados, e se ainda não fomos, e se ainda você não foi batizado, o Senhor convida a ser batizado com Cristo na sua morte. Há um revestimento, esse batismo é um processo, é um revestimento, a qual sabemos também que não adianta descer as águas como um ritual, como somente esse ato ali, sem a consciência, a transformação no entendimento do que simboliza esse ato, e um coração sendo operado, essa cirurgia para trocar o coração velho pelo coração novo.
para trocar o coração de pedra pelo coração de carne. Seguindo a lista aqui, sendo murmuradores em Romanos 1, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, irmãos, isso mexe com a minha cabeça, porque o homem, o coração dele é uma fábrica de males, produz em massa. Quando pensamos que não tem mais uma nova forma de fazer o mal, de praticar o pecado, de despertar a ira de Deus que deverá vir sobre os filhos da desobediência, como diz as Escrituras, aparece uma nova forma, e Satanás, sabendo desse potencial da natureza do homem, ele instiga, ele fomenta, aliado aos pratos e banquetes desse mundo. Por isso precisamos saculejar a água das nossas vidas com o evangelho verdadeiro, para que possamos identificar estes pecados ocultos, o que abomina o Espírito que é santo, que é separado. E a lista continua: desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis. Guarde essa palavra, irmãos, irreconciliáveis, porque o que Jesus veio fazer, estando nós, eu e você, realmente sem ter como nos reconciliar, ele veio operar o ministério da reconciliação. Estava na morte, na sua cruz, reconciliando o homem para com Deus, como vai dizer aqui mais à frente em Romanos 5, esta carta maravilhosa, no versículo 10 de Romanos 5, porque se nós, sendo inimigos, ou laudo, é a palavra que diz, nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, pela sua ressurreição. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação na morte de Cristo, a qual o Espírito Santo da verdade que nos foi enviado para nos convencer, como relata em João 16, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Deixa aqui, depois pega, senão me desconcentra aqui. Louvado seja Jesus. Seguindo essa lista, irmãos, aqui em Gálatas, capítulo 5, o Senhor me traz também a uma lista. Louvado seja Deus. A qual o Senhor também nos narra. E Ele vai nos dizer, no versículo 16 de Gálatas 5, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, o desejo ardente, o desejo intenso. Inclusive, aproveitando e trazendo o que o irmão colocou mais cedo no culto hoje, sobre a temperança, a qual vai dizer mais aqui à frente, o domínio próprio, é uma linha muito tênue. O domínio, ele não tem como ser um autogoverno pelo próprio braço, porque a palavra relata que estamos mortos. Se não estivermos enxertados na videira, estamos mortos. Como poderemos dominar a nós mesmos? Mas quando ouvimos a voz do Senhor e começamos a adentrar nesse processo de reconciliação com o Senhor e viramos ramos frutíferos, devemos indispensavelmente produzir um domínio. O Senhor, ele vai falar em Lucas 13, esforçai-vos por adentrar pela porta estreita. É necessário nos dominarmos segundo a operação do próprio Senhor, que opera em nós o querer e o efetuar, mas nos dominarmos como homens espirituais para andarmos em espírito e negarmos as obras da carne.
uma vez nos revelada, uma vez nos manifesta. Como vai dizer em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Porque o desejo ardente, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passa. E esses desejos intensos, irmãos, eles passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Andai, porém, em espírito, e não cumprireis os desejos da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. É uma luta de dois ímpetos de natureza tentando dominar um ao outro, uma briga de dois amores, o amor ao mundo tentando ganhar a própria vida e um amor a Deus entregando a sua própria vida. Como Jesus entregou a sua vida, não foi retirada, mas a deu voluntariamente, como ele mesmo diz. E vai dizer no versículo 18 de Gálatas 5, mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Como Satanás usa fortemente seus esforços para trazer esse fermento, principalmente dentro das igrejas e das demais religiões, a qual acreditam ter presença com Cristo, acreditam ser filhos de Deus, pelas obras da lei, pela autojustiça, pelo autodomínio, que não é um domínio produzido pela temperança espiritual, pela justiça de ser uma pessoa reta aos olhos da sociedade, mas ainda como o velho homem, com as suas velhas amizades, amando o mundo, se deleitando nos prazeres do mundo, sendo mais amigos dos deleites da carne do que amigos de Deus, como diz a palavra, estando loucos, se dizendo sábio, sendo loucos, estando com o entendimento entorpecido, inflamado pela febre de suas próprias paixões, não discernindo a esquerda da direita. Mas se somos guiados pelo Espírito, irmãos, mortificando as obras da carne, não estamos debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. Você vê, o fruto, ele nasce. Conhecemos a árvore pelo fruto. Jesus diz, como pode uma árvore boa dar maus frutos? E como pode uma árvore má dar bons frutos? Portanto, é uma conclusão, nós podemos julgar a árvore pelo fruto. Nós vemos o fruto dessa sociedade, nós vemos o fruto da mídia, nós vemos o fruto da política, nós vemos os frutos das religiões, nós vemos o fruto do próximo e nós vemos o nosso próprio fruto. E assim a palavra nos convida a um autoexame, mas não examinarmos no nosso próprio entendimento, irmãos, mas vivermos o processo de conhecermos a Deus em sua Escritura, para então termos discernimento, que também é um dom do Espírito, o discernimento espiritual. Como diz a palavra, o homem espiritual discerne bem todas as coisas e consegue discernir a obra salvífica do Senhor Jesus. Entenda, irmão, Jesus não tem como ser o nosso Salvador se antes ele não for o nosso Senhor. Jesus não tem como salvar a mim e a você e nos enxertar novamente na videira verdadeira, que é Ele mesmo, e nos fazer membros, como a minha mão que está ligada intimamente ao meu antebraço, nos ligar a Ele mesmo, que é a cabeça, se não estivermos passando e vivenciando o processo de santificação, que é a separação deste mundo, que é a retirada de toda a mistura, pelo processo de purificação de nossos entendimentos, quando recebemos o banho desta palavra. As obras da carne são manifestas. Quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, que é o ato de despertar toda a sensualidade e desejos sexuais,
a idolatria de nossos corações, que não é somente as imagens, irmãos, mas tudo que botamos em primeiro lugar no coração a não ser Deus, torna-se uma idolatria. Idolatramos o nosso trabalho, o nosso dinheiro, a posição social, idolatramos o momento com os amigos, idolatramos a nossa saúde, o culto a corpo, como vemos nas academias, idolatramos um time de futebol, um jogador, um personagem, uma celebridade. Feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aqui Paulo, pelo Espírito, ele coloca coisas semelhantes, porque a lista, ela é infindável, irmãos. Ela é infindável. E voltando para Romanos 6, de sorte que fomos sepultados, versículo 4, com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, olha o como ele simboliza, irmãos, esse pequeno pronome aparentemente passa desapercebido, mas significa da mesma maneira. O como é igual, é da mesma forma. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É necessário termos uma vida totalmente e plenamente nova, irmãos, diante do Senhor. Efésios capítulo 4, louvado seja Deus, vai aumentar esse nosso entendimento ao dizer: e digo isto, e testifico no Senhor, a partir do versículo 17 de Efésios 4. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Vaidade é a qualidade daquilo que é passageiro, que é vazio, que é transitório. E a mente carnal, ela vaga, ela gravita, ela percorre no âmbito transitório deste mundo terreno, secular e passageiro. Não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância, pela falta do conhecimento de Cristo, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Como Jesus, quando cita Isaías falando com os fariseus, e diz que tendo olhos para ver, não enxergavam, não entendiam, e tendo ouvidos para ouvir, não compreendiam, e o seu coração permanecia endurecido, para que não compreendessem com o coração. Perceba, irmãos, há uma compreensão necessária que acontece no terreno do nosso coração. Por isso a palavra vai dizer que a cirurgia não é na carne, a circuncisão que o Senhor fez o pacto outrora com Abraão, ela não é mais no prepúcio da carne física, mas é no prepúcio dos nossos corações, do nosso entendimento, para compreendermos com a alma qual seja a largura, o comprimento, a altura, a dimensão do amor de Cristo, que nos constrange verdadeiramente a não vivermos mais para nós, mas sermos sepultados com Ele na sua morte, para que venhamos andar em novidade de vida, em novidade de prazer, de querer, de entendimento, de ação e reação, para que possamos verdadeiramente sermos achados como membros dessa igreja invisível que habita nessa terra, mas não é feita por mãos humanas, não são templos a qual estão lotados de mortos que vão atrás de uma motivação, vão atrás de uma palavra de conforto, mas não do Deus vivo e verdadeiro. Louvado seja Deus. E o versículo continua esclarecendo esse retrato. Efésios 4:19, os quais, havendo perdido todo o sentimento,
cauterização. Quando há um processo cirúrgico, cauteriza, perde-se a sensibilidade naquele ponto que foi cauterizado. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez, com força, cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Qual a verdade? Versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe. Por que ele se corrompe? Através do quê? Das concupiscências do engano, dos desejos ardentes que nos enganam. E vemos hoje nos status do WhatsApp, nos stories, para tudo que é lado. Conversava com a irmã Lúcia, os homens nessa terra usando inclusive versículos e para dizer que Deus é maravilhoso, ele vai fazer o que ele te prometeu, e as pessoas hoje gravando videozinhos na rua falando: olha, Deus te prometeu, ele vai cumprir, só acredita. Mentira de Satanás, irmãos. É necessário que venhamos a nos despojar de tudo, do velho homem. O Senhor só tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele, como Paulo vai dizer a Timóteo: se o negares, ele também te negará. Ele é fiel a ele mesmo, a própria palavra. E Jesus vai dizer que todos ressuscitarão, uns para a condenação eterna e outros para a vida eterna. Vamos voltar ali em Romanos já para finalizar esta passagem. Se é que tendes ouvido e neles foste ensinado, como está a verdade de Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelo desejo ardente do engano do nosso coração, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Não é nascer de novo e de novo e de novo, como a reencarnação prega, vindo em várias vidas buscando um autodesenvolvimento, uma autoevolução, até que venhamos, depois de milhares de vidas, estarmos aptos, pelo autodesenvolvimento, pelo nascer de novo, várias vidas, conseguirmos o passe para entrarmos no reino dos céus. Agora você está apto para entrar no reino dos céus. Não, irmãos, isso invalida o sacrifício de Cristo. Ninguém poderia entrar no reino dos céus pelo seu próprio mérito ou pela sua própria evolução, ainda que viesse 1 milhão de vidas reencarnadas. Ao contrário do que a palavra diz, que após a morte segue-se o juízo, sendo dado somente o direito ao homem de nascer uma vez. É um novo nascimento na mente, é um novo nascimento no entendimento, é um novo nascimento de um novo homem que mortifica o velho homem. Eis que as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. E o passado vira aos olhos deste novo homem como escória, como esterco, como Paulo vai esboçar e falar no capítulo 3 de Filipenses: considero tudo como esterco, toda a glória que eu tinha humana, todo o reconhecimento. Eu era fariseu dos fariseus, eu era da tribo de Benjamim, eu era circuncidado ao 8º dia, segundo a lei eu era irrepreensível, mas eu tenho tudo isso como nada, com propósito, para que eu possa ganhar a Cristo e seja achado em Cristo. Não é de qualquer maneira, é com unhas e dentes, é com sacrifício, é com renúncia, porque aquele que não renuncia a tudo quanto tem, Jesus vai dizer no preço do discipulado em Lucas 14, não pode ser meu discípulo. E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, segundo Deus é criado, é formado, é gerado novamente em verdadeira justiça e santidade. Justiça é retidão, é endireitamento, é correção, é o aplainar daquilo que estava torto, se fazendo reto pela operação do Espírito. E a santidade é o santificar, é o estar em separação. Eu pego um produto e reservo para um cliente, ele está separado, ninguém mais pode tocar nesse produto, é desse cliente, está reservado e separado para ele.
Assim Deus nos chama, eu e você, para sermos separados para Ele. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o caminho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e nem segue o conselho deste mundo, dos ímpios, da vaidade, do engano do seu próprio coração, mas antes tem o seu prazer nesta lei verdadeira, na lei espiritual, na lei de Deus, e nessa lei ele medita, ele mastiga ela em seu espírito dia e noite, porque este, não qualquer um, mas este será como árvore plantada junto a ribeiros, que dará o seu fruto no seu tempo, e tudo quanto fizer prosperará. A palavra de ordem, verdadeiramente, como diz o irmão Daniel, da Escritura é obediência. E vemos que no princípio Eva e Adão desonraram esta palavra de ordem e escolheram seguir o próprio caminho, escolheram fazer a própria vontade, e tudo isso está nos relatado nas Escrituras, irmãos, para a minha e a tua exortação, para que não venhamos a seguir um caminho de condenação, nos revestindo do novo homem que se forma, que é gerado em verdadeira justiça e santidade. 1 João 5,18 vai dizer que aquele que de Deus é gerado, que aquele que de Deus é nascido de novo, não peca. Ele não escolhe viver mais com pecado liberalmente. Antes ele se conserva, ele se preserva, ele se santifica, ele se separa. Ele pede que o Senhor possa revelar até os pecados ocultos, como Davi orou em Salmos. Me revela, Senhor, o que te desagrada, porque eu preciso estar em Tua presença em novidade de vida. Eu preciso estar em Tua presença verdadeiramente nascido de novo da água e do Espírito, do entendimento, da mente. Por isso Paulo rogou no capítulo 12 de Romanos à igreja dizendo: rogo, irmãos, que apresentei a vossa vida como um sacrifício vivo. Como pode? É um paradoxo. Um sacrifício precisa ser morto. E como pode estar vivo? Mas ele diz para apresentarmos, nos convida, nos roga, nos clama, irmãos. É com todo o coração, porque este homem sabia e sabe, como nos foi revelado também pela bondade e a misericórdia de Deus, do juízo que está por vir, da ira que permanece sobre os filhos da desobediência, como vimos há pouco no estudo em João 3, que vai dizer: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aquele que crê é aquele que age em conformidade, aquele que está em consonância, aquele que está em plena encaixe com aquilo que ele crê, é aquele que age de acordo. O crer subentende-se obrigatoriamente obedecer. Aquele que crê é aquele que se inclina, é aquele que cessa a resistência, é aquele que não discute, ele não questiona, ele crê. E em Romanos 6, conectando com Romanos 12, vai nos relatar: e devemos crer, irmãos, que é necessário apresentar a vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o culto racional. É o culto que começamos a fazer racionalmente, como quando somos de 1 Tessalonicenses 3:4, vai dizer: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir. Progredir, irmãos, é a palavra que a gente encerra, segundo a direção do Espírito, esta palavra dada pelo Senhor hoje. Precisamos de progressão, como foi exortado grandemente no início do culto. Não sei se os irmãos estavam atentos, perceberam. É progressão, progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque a vontade de Deus
é a vontade de Deus a vossa santificação, a separação, como já explanamos, que vos abstenhais da fornicação, e de toda essa fornicação espiritual, irmãos, que os nossos corações eles se entrelaçam com as coisas do mundo. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão do desejo ardente, das paixões infames, das concupiscências, como os gentios, que não conhecem a Deus. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Louvado seja Deus. E aqui no mesmo 1 Tessalonicenses, no 5, vai nos exortar. Oh, louvado seja Deus. Regozijai-vos sempre, a partir do versículo 16. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz, de reconciliação, né, irmãos, com Deus, de enxerto na videira, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Louvado seja Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus.